O assunto hoje aqui no IGTV é o que é treinamento funcional. Essa é mais uma pergunta que chegou aqui pelo perfil e já deixo a dica então para você, se você quer trazer sugestões, me manda um direct, escreve aqui nos comentários. É sempre bom receber ideias do que é mais interessante de saber, do que pode ajudar mais no crescimento profissional. Isso me ajuda a produzir mais conteúdo e também a direcionar o que vai fazer a gente conversar melhor. Tá legal? Bom, eu acredito que falar sobre treinamento funcional, mais do que dar uma definição, é tentar colocar alguns limites e entender de que forma que isso daqui pode ser colocado quando você vai aplicar com o seu cliente. Se você chegar aqui no nosso centro de treinamento, na porta vai estar escrito Mokba Treinamento Funcional. E o que a pessoa tem que esperar então, né? Uma coisa que eu vejo bastante é aquela primeira ideia, né? Eu sempre tenho que usar acessórios. Bom, isso daqui está errado, pessoal. Beleza? Isso de cara a gente tem que quebrar. Eu vejo muita expectativa, principalmente com relação a profissionais de educação física que buscam conhecer o treinamento funcional, com uma ideia que vão ficar trabalhando com acessórios. Vão usar corda naval, vão usar escadinha de agilidade, vão usar medicine ball. É claro que esses recursos são interessantes, mas é muito mais a situação que tem que pedir o recurso do que o recurso que tem que construir uma situação. Tá? Esse é um erro que eu vejo acontecendo muito e eu vejo treinos cheios de materiais extremamente mal feitos, tá certo? Então eu acredito que muito mais o conhecimento do profissional, a autoridade, a propriedade que você tem sobre o porquê que você inclui algo na sua aula vai dizer que você trabalha com treinamento funcional muito mais do que os implementos que aparecem na sua aula, tá? Então de cara, eu não quero ninguém pensando esse tipo de coisa, eu não quero ninguém pensando que sempre tem que ter acessórios numa aula de treinamento funcional. Isso daqui tá, o conceito de funcionalidade está muito mais relacionado ao resultado que você entrega para o seu aluno e agachamentos, afundos, flexões de braço, apoios, tudo isso é muito mais funcional do que qualquer acessório. Vai ensinar muito mais o seu cliente a movimentar o próprio corpo no espaço com eficiência, ok? Uma outra questão interessante é isso daqui, não pode usar máquina. Não quero que você pense isso daqui também, tá? É claro que você pode usar uma máquina. Se a máquina for trazer e atender a necessidade específica que você tem, por que você não vai usar ela? Se eu pensar que no treinamento funcional eu não posso usar a máquina, mais uma vez eu estou acreditando que eu só faço treinamento funcional se eu uso acessórios. Eu estou relacionando o conceito muito mais com o material que está sendo aplicado do que com o resultado que eu estou alcançando com o meu aluno. Ok? Então, se eu tenho uma necessidade, por exemplo, de incluir um pec deck inverso, para fortalecer o deltoide posterior, para aumentar a estabilidade de ombro, para trabalhar as minhas escápulas, por que eu não vou usar? Se eu tenho que trabalhar uma cadeira flexora, por exemplo, para aumentar a atividade dos posteriores de coxa, que são estabilizadores importantes do joelho, que vão trabalhar também na estabilização da coluna lombar, por que eu não vou utilizar uma máquina dessa que é tão eficiente? É claro que eu preciso saber muito bem de que forma que essa máquina vai entrar e como é que ela vai dar suporte ao programa. Mas se eu ver que ela faz sentido dentro de todo o complexo, eu devo sim colocar. Ah, mas por que eu não vou fazer uma flexora na futebol, por exemplo? Eu posso também fazer uma flexora na futebol. Todos eles são excelentes exercícios, mas nenhum vai excluir o outro. Muito mais do que isso, a gente vai somar potenciais para construir um programa de treino que, em última instância, seja eficiente, ok? Então, eu não quero ninguém tendo problema com máquinas dentro do programa de treinamento funcional. E o que é performance? Também a gente vê treinamento funcional às vezes relacionado a alta performance e às vezes incluindo alguns públicos. Uma coisa que eu gosto muito de falar sobre performance é que muito mais do que está relacionada com alto rendimento, ela está relacionada com o nível de aptidão inicial. Então, se a pessoa está no 0 e ela evoluiu para o 1, ela ganhou performance. Se ela estava no 1 e ela evoluiu para o 3, ela ganhou performance. Mesmo que a meta final seja o 10, essa pessoa não precisa nunca chegar no 10. O que é importante é que ela suba um degrau a mais do que o ponto de partida. Então, a ideia do treinamento funcional, em última instância, é entregar performance de acordo com o ponto de partida do seu aluno. Se essa pessoa chegou para treinar com você sentindo dores, o importante é que você elimine essas dores.
Se essa pessoa chegou com você incomodada porque não conseguia brincar com os filhos, porque não tinha fôlego para brincar com os filhos, ela começar a conseguir fazer essa tarefa e atingir um índice de performance. No caso de idosos, que muitas vezes alguns não conseguem, por exemplo, amarrar os sapatos sozinhos ou subir uma escada com tranquilidade, essa pessoa conseguir ter mobilidade suficiente para amarrar os seus sapatos ou para subir uma escada é performance. E se eu falar em alta performance, é a mesma coisa. Se você tem um aluno que é um surfista, um lutador, um corredor de rua, você conseguir fazer isso com melhor eficiência, correr provas com menos tempo, em maior velocidade, você conseguir ganhar as competições, então você desenvolver especificidade suficiente para aumentar a performance na tarefa-alvo, é o que vai caracterizar você estar entregando funcionalidade. Tá? Então, a gente não tem que pensar que o que define funcional é o material que é utilizado, porque tanto eu posso ou não posso, então se eu usar máquina também, eu não estou dizendo com relação ao material, mas principalmente com relação ao objetivo final. Se eu consigo ter recurso suficiente para entregar o que meu aluno veio buscar comigo. A gente vê por que é diferente da musculação. A gente vê que o único recurso trabalhado na musculação é o treinamento de hipertrofia. Ele é sim um recurso que também aparece no treinamento funcional, porque você pode ter um aluno que vem buscar um resultado estético, um resultado voltado ao fitness, né, ao ganho de hipertrofia muscular, só que você pode entregar isso com muito mais eficiência e desenvolvendo muitos outros aspectos, como a mobilidade e a estabilidade articular, a coordenação motora, a agilidade, a resistência à fadiga. Então você pode entregar muitos outros benefícios junto com a hipertrofia. Então a ideia, quando você soma benefícios e entrega resultado para o seu aluno, você consegue atender a proposta do treinamento funcional. Legal? Fique em contato, manda aí as suas sugestões, as suas ideias, as suas dúvidas, isso me ajuda a produzir conteúdo e faz a gente falar uma língua muito mais próxima e trocar muito mais dentro dessa proposta do perfil. Beleza? Valeu!